Ok, pronto. Vamos lá, então, gente. Vamos começar, então, no capítulo 5, item 18, bem mal sofrer. Lanconder Haver, 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos faltam coragem. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente da batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede como militar e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria vossa alma. Ficai satisfeito quando Deus vos ensina a luta, envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, em que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento, pois aqueles que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso. E quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. Muito bom, né, gente? É isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos dando início, vamos fazendo a nossa prece, né? Para que a gente possa começar os nossos estudos. Então, eu convido a todos a fechar os próprios olhos, serenando as próprias mentes e elevando-a até o Pai Criador, até o Senhor da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em corações amigos, corações desejosos de compreensão, de estudo, para que possamos ter o entendimento que irá nos guiar e consolar frente às nossas aflições, como nos disse o Evangelho. Agradecemos ao Jesus, Mestre amado, por esse suporte, por essa consolação que nos oferece através dessa iluminada doutrina. Que possamos compreender os seus ensinamentos, praticando-lhe cotidianamente, com discernimento e com esforço a cada momento, que irá devagarzinho nos conduzindo sobre
passos seguros e iluminados. Agradecemos os mentores queridos, esses benfeitores da luz que nos envolvem, responsáveis por este grupo, responsável por essa atividade de luz. Que possam estar conosco, nos intuindo, nos auxiliando, nos levando a reflexões em discernimento e interiorizando os conhecimentos e os estudos que hoje serão nos propostos para a querida Helena, a Sueli, a Ruth, que elas possam ser envolvidas em muita paz e em muita luz. E assim, agradecidos, nós damos por iniciado nossas atividades dessa manhã. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos iniciar, né, o nosso estudo de hoje. Capítulo 14, eu tinha colocado que o Mário hoje faria o estudo sobre o tema animismo e espiritismo, porque é muito interessante nós sabermos sobre essa questão. A gente até sabe, não estou dizendo que ninguém não saiba, mas é sempre bom um estudo para a gente estar relembrando, né? A diferença, como é. E, então, ele não pôde, que ele tem uma filha que tem dificuldade na vista, e ele teve que ir para Minas com ela. Enfim, aí vai ter uma outra oportunidade para ele fazer. Então, nós vamos estudar o capítulo 14. Então, o capítulo 14 é a última tentativa, o título do capítulo. Então, nessa última tentativa, é muito de acordo o capítulo, e a Lu que passou a mensagem aqui, que ela está com dificuldade lá. Ele vem colocando qual tá sendo o resultado. Eu estou te vendo, minha linda. Ah, tá bom. Aí, ó. Outra coisa. É outra coisa que eu passei mensagem para você, depois você vai ver. Beijo, bom dia, menina. Está linda como sempre. Tu sabe do rolo que a gente faz com a internet, né? Mas é como o capítulo diz, as tentativas, as últimas tentativas. Ou a gente aprende, mas vai aprender. Então, como a gente está nesse capítulo, vai ser o resultado das ações, ação organizada, ações pensadas, não foram ações soltas. Isso é uma grande mensagem do livro, que não vamos pensar que só os espíritos já com conquista moral que têm técnicas e que têm conhecimento, não é bem assim. Então, deixou bem claro para a gente essa questão de que a organização, as conquistas tecnológicas pertencem à lei divina e natural, como está lá a questão 614, que a lei ela é divina e é natural. Então, a lei divina não é só para as questões morais, ela abrange todas as áreas do planeta Terra. Então, quem está estudando, quem trabalhando com física, com química, seja o que for, na área da tecnologia, porque fica aquela coisa assim, né, do espírito superior, só quando já estiver trabalhando a questão da religiosidade, não. Em qualquer área de atuação você trabalha não a religião, mas a religiosidade, a unção com o Pai, lá na questão 614, da lei. Quando é que é feliz ou infeliz? Quando da lei se afasta. Em que momento? Em qualquer posição, em qualquer situação. Então, foi o que aconteceu. Eles, afastados da lei divina natural, a lei de fraternidade, a lei de irmandade, eles resolveram atacar especificamente a casa espírita, porque a casa espírita é onde nós temos a obrigação de divulgarmos a essência doutrinária. Então, o compromisso da casa espírita é muito grande, porque a doutrina espírita ela cada vez vai ser mais divulgada, como está sendo pelas multimídias, mas a obrigação de cumprir, de divulgar a essência doutrinária, na verdade, é a casa espírita. Esse é aonde eles querem combater. Então, isso ficou bem claro. Então, ele começa dizendo o seguinte:
que o efeito foi imediato. Ele fala assim, ó, ele na Nora, né? O efeito foi imediato. Logo, um clima de união pairava, no ambiente físico, no centro representante da doutrina espírita. Que efeito é esse que ele está falando? O efeito da ação desses espíritos, dos espíritos protetores, dos espíritos que são responsáveis. Qual é a ocupação dos espíritos? Lá no Livro dos Espíritos tem aquelas questões, a ocupação dos espíritos. Depois vocês dão uma lida nessas questões. É muito interessante que a gente pensa assim, o que os espíritos, qual é o trabalho que os espíritos têm? É da mesma forma, qual é a função e a obrigação de um professor? Educar um aluno. Qual é a função e obrigação do pessoal da área da saúde? Cuidar da saúde. Qual é a função e obrigações do pessoal da área da tecnologia? É a mesma coisa os espíritos. Eles têm especialidades, eles são técnicos, eles são responsáveis por áreas diferentes. Então, de acordo com o entendimento e a evolução, aí entra a questão evolução moral, entra a questão moral. Eles vão agir, vão cuidar, vão se responsabilizar dentro da condição que eles têm, né? Então, eles colaboram, diferente da questão do entendimento moral, sem interferir. Colaborar uma coisa, interferir é outra. Isso é um tema muito sério na Casa Espírita, aonde nós chegamos na Casa Espírita, queremos colaborar ou queremos interferir? É uma pergunta que fica. Queremos colaborar ou queremos interferir? Né? Nós queremos participar ou queremos nos infiltrar? Então, há de ter um respeito, há de ter toda uma consideração, há de ter uma ética. Quando chega na Casa Espírita, a Casa Espírita ela tem uma responsabilidade muito grande com a humanidade, então a gente tem que ter muito cuidado para não sermos criminosos de lesa à humanidade. É coisa séria a gente chegar querendo interferir ou, em vez de colaborar, em vez de participar, se infiltrar. Então, aqueles espíritos, por exemplo, não eram colaboradores, eles se infiltraram. Usaram técnica, mas para se infiltrar. Então, a técnica em si é neutra. O comportamental aí é que entrou a diferença. Então, é disso que nós estamos estudando. Porém, naquele livro, A Arte da Guerra, é muito interessante que ele traz tática e técnica para guerrear. É um livro de 500 anos antes de Cristo. Quando você lê o livro, você fica na dúvida, mas depois você vai se aprofundando melhor, vai amadurecendo melhor a ideia do livro, você vai vendo que, na verdade, o autor ele vem trazendo as mesmas técnicas de convivência do dia a dia. Ele já começa assim: se você quer guerrear, não provoque guerras. Olha só que coisa interessante, a arte da guerra. Já começa no primeiro capítulo. Para vencer a guerra, não guerrei. Mas como vai vencer? Foi exatamente a técnica dos benfeitores. Aí ele fala assim: recue quando você não tiver com força suficiente para enfrentar o inimigo. Recue. Por quê? Primeiro você tem que conhecer o inimigo, você tem que analisar, você tem que se preparar, esperar o momento fraco dele para você atacar. Olha o que os benfeitores fizeram, gente. Na nossa ansiedade, assim que começamos a ler o livro, estudar o livro, que a gente vê, e ele derrubando um trabalhador, a Márcia Boaventura, a gente viu o dirigente da casa, o presidente da casa, ser obsidiado com 5 espíritos. Meu Deus, que isso! Onde estão os benfeitores? E a gente pergunta, onde estão os benfeitores nessa hora que estamos passando por essa questão toda no planeta? E as casas espíritas estão fechadas? Como é que o médium vai ficar? É o momento de todo mundo
sair fazendo as coisas de qualquer jeito, da forma que é o momento de recuar, ou é o momento de usar os recursos que nós já aprendemos. Assim é a instrução que vem dessa arte de guerrear. Tem momento de recuar. No recuo, ele fala, no recuo, você prepare os seus instrumentos. Ele nem fala arma, interessante que ele não fala arma. No recuo, prepare os seus instrumentos. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos recuando, porque muita casa está fechada. Então os médios vão passar mal? Não, os médios não vão passar mal, eles vão se reabastecer. Eles vão se reabastecer como aconteceu nessa história, nesse romance, nessa instrução, nessa aula que a Nora tem passado para todos nós. Então, o efeito foi imediato. Logo, um clima de união pairava no ambiente físico, no centro representado da doutrina espírita. Ela deixou bem clara que, sempre falando isso, o centro está representando a doutrina espírita. Então, ela continua dizendo assim, foi nesse período que Júlio César, ela vem trazendo novamente a figura do comandante de uma cidade trevosa, acompanhado pelo seu exército, apareceu às portas da instituição consagrada ao espiritismo, novamente relembrando para todos nós, frequentadores de casa espírita, porque os frequentadores de casa espírita, no futuro, serão dirigentes, tá? Esse estudo é para todo mundo. Vamos lembrar de nós chegando na casa espírita. Uns, quando eram jovens, aí todos cheios de arrogância, com os que estavam dirigindo, outros numa situação, outros noutra, mas chegamos à casa espírita, como na nossa cabeça, nem passa, Deus me livre um dia fazer uma palestra, um dia tomar conta de um trabalho, mas era nós mesmos que hoje em dia estamos assumindo. Da mesma forma, os jovenzinhos que um dia vão assumir, um dia eles vão saber que vão assumir. Então, Nora está sempre passando que a casa espírita é responsável pelo espiritismo. Olha que interessante. Aí ela volta para o Júlio César dizendo assim, o mentor convocou rapidamente as equipes protetoras, traçando energeticamente o amor prestes a invadir essa instituição. São aproximadamente, eu quero chegar aqui, são aproximadamente 400 mentes perturbadas. Eu fiz questão de fazer essa leitura até aqui. Então, não é um ataquezinho bobo. Mais ou menos 400 mentes, né? 400 mentes espíritos, são 400 espíritos perturbados. Aí o benfeitor fala, reforcemos os companheiros responsáveis pelas tarefas protetoras, não esquecendo da vigilância e da oração. Muito bem, não esquecendo da vigilância e da oração. Vamos falar de um livro que é o livro de Manuel Filomeno de Miranda, chamado No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse livro aqui. Ó. Tá? Lá no final do livro, tem uma situação onde eles vão transferir uma área muito grande do planeta Terra. Eu estou dando um pulo, mas depois vocês leem o livro, vocês vão ver onde está essa questão, tá? Eles vão transferir uma área muito grande de uma quase como que uma cidade paralela à cidade espiritual, tá? Cidade essa, aonde deixa eu estou procurando aqui o capítulo, mas rapidinho eu acho. Movimentação bem organizada. É importante vocês saberem o nome desse capítulo, disso que eu vou comentar. Movimentação bem organizada. Então, da mesma forma que aquele grupo se organizou para atacar a casa espírita, olha como a movimentação, como a técnica e as táticas elas são da lei. Eles estão se organizando para avançar nessa questão da transposição
da transformação do planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração. Isso todo mundo já sabe, que a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, não foi à toa que Kardec, eu vou voltar daqui a pouco no livro Mundo de Regeneração, tá? Não foi à toa que Kardec, quando lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, foi no lançamento do Livro dos Espíritos, já começou a aceleração para essa fase da transformação, do movimento da mentalidade, da consciência de provas e expiações para a consciência de regeneração. Não é local, é consciência de regeneração. Quando ele lançou o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o primeiro Livro dos Espíritos já começou, avançou. No Evangelho, ele fez uma metodologia temática para o Evangelho. Então, a gente encontra no Evangelho de tal forma assim. No primeiro capítulo, do primeiro capítulo ao quarto capítulo, primeiro capítulo, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, só para estar relembrando. Ninguém pode ver o reino dos céus. Esses primeiros capítulos são verdades incontestáveis. Estão organizados da tal forma. Não tem como contestar essas verdades. Aí Kardec colocou, a partir do quarto capítulo, ele colocou as bem-aventuranças, né? Todas elas, que somos nós, bem-aventurados aflitos, por exemplo, capítulo 4, está nos representando, os aflitos. Aí ele vem com o capítulo 6, o Cristo Consolador. Falou da aflição, o Cristo Consolador vem trazendo as questões, as soluções, a gente sabe. Aí vem no capítulo 7 ao capítulo 12, as bem-aventuranças. Primeiro, no capítulo 5, ele trouxe bem-aventurados aflitos. Depois, o Cristo Consolador. Aí, depois do capítulo 7 ao capítulo 12, as bem-aventuranças, as outras bem-aventuranças, né? O que ele está querendo? Essa organização significa o quê? Significa que, primeiro, nós temos que aprender as verdades incontestáveis, nós temos que nos reconhecermos como sofredores, temos que nos reconhecermos como lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o nosso perfil? 3, item 15. Somos exilados e rebeldes e viciosos. Por isso que nós sofremos. Aí, por isso, nós precisamos ver o Cristo Consolador. Aí, depois, ver as bem-aventuranças. Para que nas bem-aventuranças, depois que nós aprendermos as bem-aventuranças todas, a gente vai ver se nós já conseguimos amar o próximo, a Deus acima de tudo, e o próximo como a nós mesmos. Capítulo 11. Depois, quando já estamos entendendo a ideia de Deus, inteligência suprema do universo, não é mais aquele Deus tribal, não é mais aquele Deus à imagem do homem. Beleza, então já sabemos, né? Aí vamos para um avançar, para passar de ano, passar de provas e expiações para de regeneração, para começar a ter essa prova para ver se passa de ano. Fazendo o quê? Amando aos inimigos. É o capítulo 12. Aí vem, depois essa questão temática, aí a gente vai ver se já consegue amar os inimigos. Que é justamente o momento que Nora está passando para a gente no livro. É justamente isso que, muitas das vezes, a gente questiona aonde estão os espíritos, os protetores, que não estão vendo que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando por provas, por expiações. Aonde eles estão? Como eles estão? Então, você vê, eles precisaram, para a gente aprender tudo isso. Da mesma forma, nós estamos falando do micro das nossas vidas, estamos falando da casa espírita e vamos falar do planeta Terra. Então, o planeta Terra também foi passando por essas etapas temáticas, de tal forma que estão reunidos, e já se reuniram e continuam reunidos, um grupo de espírito, subgrupos, que vai pegar o planeta Terra todo e que, principalmente no Brasil,
o Manuel Filomeno de Miranda vem trazendo para a gente a reunião de Ismael, Dr. Bezerra de Menezes, de Francisco Spinelli no Sul, Eurípides Bassanuffi representando ali todo o Triângulo Mineiro, também a Isabel de Portugal, chamada Santa Isabel de Portugal, e o próprio Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele vem trazendo para a gente várias questões que eles vão abordando da mesma forma que Nora abordou todas as mazelas da casa espírita, mostrando mesmo para todos nós. Olha aqui, quem permitiu o ataque foram todos vocês. Como foi? Qual foi o sintoma? Qual foi, principalmente, o 1%, por exemplo, que permitiu no caso da Maria de Souza, desculpa, Maria de Souza não, a Márcia Boaventura. Aí o próprio Lacordaire trouxe para a gente, nesse capítulo que foi lido agora, que ele diz assim, o desânimo, olha, ele não está falando das nossas paixões inferiores, daquelas que a gente ainda vai precisar muitas reencarnações do planeta de regeneração, não. Ele fala, o desânimo é um erro. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Olha só. O desânimo. Aí as pessoas, muitas das vezes, perguntam para a gente o seguinte, mas será que ela não estava cumprindo uma tarefa? Isso é polêmico, porque muita gente lê o livro e interpreta a postura da Márcia Boaventura como se fosse necessário que todas as situações você tivesse que largar tarefas. Mas é livre-arbítrio, você pode largar ou não. Ela também poderia, porque no final, o que levou ela a ter medo, o que a desanimou a continuar com a tarefa, o desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Foi a falta de coragem de enfrentar a situação. Situação essa que depois ela teve que enfrentar. Como no capítulo passado ela vem falando, estou com dificuldade financeira, porque meu marido colocou todo o dinheiro lá para a igreja que ele frequentava. É o livre-arbítrio. É quando a gente aprende, quando a gente vai colaborar, ou vai intervir, ou vai fazer pela pessoa, né? Então, os dirigentes da casa espírita, espirituais principalmente, os dirigentes da vida da administração física não podiam impedir que ela tomasse aquela atitude. Por quê? No momento certo, eles iriam colaborar, naquele momento, eles iriam interferir. Porque, para você começar a fazer parte da humanidade de regeneração, é preciso saber algumas coisas. Uma delas é que o desânimo é um erro e Deus recusa consolações se vos falta coragem. Aí ele continua, a prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Então, para esses espíritos, Eurípides Bassanuffi, Francisco de Spinelli, a Vera que está me ouvindo, a Vera Spencer e a Vera Bahia, sabe quem é o Francisco de Spinelli? Que ele é lá do Sul. Ele é muito conhecido no Sul. Ele aparece na obra de Manuel Filomeno de Miranda como um dos organizadores, e o mundo não conhece ele, né? Como um dos organizadores desse subgrupo que está fazendo a aceleração neste momento. Esse momento foi setembro de 2020, que acelerou essa reunião desse subgrupo. Para quê? Para tirar uma parte muito grande, uma região muito grande. Isso é o capítulo, aquele que eu falei, como é que eu falei? O capítulo é organização, né? Não, peraí. Movimentação bem organizada. Isso, beleza, obrigado. É uma movimentação bem organizada. Então, olha só, onde eu estou querendo chegar, que ainda não cheguei onde eu quero, mas vou chegar.
Ele diz, então, o Francisco de Spinelli fala que a área é muito grande. Ele não chega a falar que são milhões de pessoas, mas ele dá a entender que é uma área muito grande que vai ser, sabe o que? Transplantada, retirada de uma área do planeta e levada. Não me pergunte como é isso, mas ele vai explicar. Mas, para fazer isso, sabe Eurípides Barçanufo? Aquele espírito que lá na época de Jesus já tinha tido atitudes. Depois vocês leiam um livro chamado... depois eu lembro. Tormentos da Obsessão. Não. Não é Tormento da Obsessão, não. Aquele que ele foi Marcos, que ele liberou os escravos. No Tormento. Depois... Não é Tormento. Daqui a pouco eu lembro. E lá na época de Cristo, ele já era um espírito com muita conquista, ao ponto de que ele liberou, ele era romano, liberou os escravos, ele e o pai dele foram presos porque era proibido não ter escravo. Tinha que ter. Muito bem. Aí esse mesmo espírito... Desculpa, no Tormento ele era escravo. No Tormento ele é escravo. Marcas de Cristo, mas eu vou lembrar, até o final eu lembro. Então, ele vem e reencarna na Triângulo Mineiro para preparar o Triângulo Mineiro para a vinda de Chico Xavier. Vocês lêem o livro O Homem e a Missão, que é um livro muito bem escrito sobre as ações de Eurípides. Então, Eurípides aparece aqui no livro Manuel Filomeno de Miranda. Ele, antes de acontecer essa retirada desse grupo grande de espíritos, são espíritos que eles estão em forma já de isotropia. Então, ele já não tem mais nem a forma humana. Vocês leem lá, eu não vou entrar nesse detalhe. Como é que ele fica? E quem comanda essa atitude, esse grupo, o que eles vão fazer para isso acontecer? Eurípides é responsável por isso. Isso que o Lacordaire vem trazendo para a gente. A prece Desculpa, tem nada a ver. O Tormento da Obsessão, ele está lá como mentor espiritual na colônia, ajudando, recebendo os espíritas obsidiados. O livro que eu queria falar é o Ave Cristo, tá? Não, sim. Ele está lá no Ave Cristo como uma situação lá complexa. Rufus, né? Isso. É isso mesmo. Mas antes disso, ele tem outro livro que fala sobre ele. Maravilhoso. Marcas do Cristo, Uma companheira já escreveu aí o nome. Beleza, gente. Pode ir acompanhando aí comigo e me ajudar, porque eu ainda não fechei o pensamento, mas eu quero... Não, eu queria só retificar para não confundir. Não, é bom. Não confundiu, não. Tanta leitura que às vezes a gente confunde as pessoas. É bom e me ajuda. Você sabe que eu gosto de desenvolver raciocínio, todo mundo ajudando. Então, o Spinelli tinha uma tarefa, e a tarefa de Eurípides, do espírito Eurípides, ele organizou um grupo que, enquanto os técnicos estavam resolvendo como iriam técnicos com máquina, ele vinha citando o tipo de engenheiros astrais. Enquanto eles estavam organizando como iria fazer a transposição desse grupo, tinha um outro grupo que ficava reunidos, orando e meditando. Gente, isso não é uma informação pequena, é uma informação que, para nós aprendermos a valorizar a questão, qualquer trabalho, como antes de ser realizado, ele precisa ter um grupo que esteja orando, meditando, meditação profunda. Ele fala em meditação profunda. Então, quando ele vinha trazendo aqui para a gente, o que esses espíritos benfeitores estavam fazendo? Antes de começar propriamente o ataque, tinha um grupo que estava orando. Estavam esperando, sem ansiedade, o momento certo de poder eles agirem. Então, como que eles agiram? Eles utilizaram um processo de educação que mais lá na frente a gente vai pedir a Sueli para estar falando para a gente, é uma questão muito boa do Livro dos Espíritos. Eles começaram a fazer
esse processo de preservar o centro, não com as mesmas armas que os que estavam atacando, porque são posturas diferentes. É o caso nosso, como muitas das vezes a gente precisa botar em prática a metodologia de Kardec temática. Já passamos pelas verdades incontestáveis, já conseguimos iniciar a questão lá de entendermos que somos sofredores, já entendemos que o Cristo Consolador que nos dá consolo e instrumento para isso, já conseguimos entender as bem-aventuranças, aí já podemos entrar na postura que Nora está trazendo para a gente. Em qualquer situação, tem que estar no capítulo 12, amar os vossos inimigos. Aí, o que eles fizeram? Entra aqui, a Sueli colocou para a gente a questão 994, onde é aquela que Kardec... Foi muito interessante ele ter feito essa pergunta dos espíritos, que é uma pergunta muito complexa de refletir sobre isso, porque, na época, a cultura da época era de céu e inferno, né? Então, ele pergunta o seguinte: o homem perverso que não se conheceu suas faltas durante a vida, olha só, sempre as reconhece depois da morte. Por quê? No passado, por exemplo, a mãezinha que morria, mãe de qualquer pessoa, era considerada santa, morreu, vira santa. Então, ele faz nesse sentido. A morte transforma as pessoas. Deixa para lá, na próxima existência, né? Aí vão trazer para a gente. Na próxima existência, quando eu me encontrar com os benfeitores. Olha a resposta dos espíritos. Sempre as reconhece. Sempre as reconhece. Então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa, ou que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram. Então, na verdade, aquela questão do Livro dos Espíritos, eu acho que é 926, alguma coisa assim. Depois a gente... Não, é 784, aonde ele tem um texto lá no final de Kardec, ele diz assim, a pergunta é, a perversidade do homem é muito grande, pelo menos do ponto de vista moral, ele não parece recuar em vez de avançar. Dá a impressão que cada vez mais ele avança, não recua. Olha o que os espíritos respondem. Tu te enganas, observa bem o conjunto e verás que ele avança, já que melhor compreende o que é o mal e todos os dias ele se reforma dos abusos. Mas olha, para se reformar, o que precisa? É preciso que o mal atinja o excesso para fazer compreensível a necessidade do bem e das reformas. Foi o que aconteceu com o personagem Elvira. Ela era uma obsessora que levava famílias com o uso do magnetismo dela para a questão sexual. Ela tinha a mesma capacidade com o magnetismo manipulado de outra forma para convencer as pessoas do que ela queria. Ela era uma abusadora, sabe? Amizade abusadora, amizade que mais te estimula do que... Nossa, mas o que vocês estão ganhando? Que tanto vocês fazem estudo? O que vocês ganham com esses estudos? Qual é a vantagem disso? Por que vocês vão à casa espírita tantas vezes? Não atrapalha o trabalho? Não atrapalha a família? Foi isso que ela injetou na cabeça da Maria de Souza. Quando ela começou a usar o magnetismo, isso é muito importante, porque a convivência no grupo, o tempo todo nós estamos
um envolvendo o outro com magnetismo. E no magnetismo vai a qualidade do pensamento, porque o magnetismo ele é neutro por si só, então ele tem um aspecto físico, mas para que ele possa ter a capacidade de proporção, que Kardec fala lá no capítulo 14, item 17, o fluido tem a propriedade de proporção, quer dizer, você tem a capacidade de proporcionar, de impulsionar, aí ele envolve a pessoa. Mas para ele ter a capacidade de manipular, de se ingerir na mente da pessoa, a pessoa tem que ter técnica de convencimento. É aquilo. O meu querer, eu quero, o outro também quer, mas o outro pode querer diferente de mim, mas eu não aceito. Todo mundo tem que pensar, falar, usar as mesmas coisas e ser exatamente como eu sou. E não é assim. Então, um dos maiores exemplos que Nora está passando para a gente é a necessidade de nós observarmos que uma das grandes belezas da lei divina é a diversidade. Aí eles abraçam a Elvira, eles um pouquinho mais lá na frente, mas antes disso, que eu vou passar para a Ruth, tá, Ruth? Para você estar vendo a questão da Elvira, ele, antes de entrar na Elvira, ele vem trazendo a questão da caridade. Quando ele diz assim, concede-nos, Pai, ele avisa que vai ser atacado, vamos nos reunir, vamos nos preparar. Eu dei o exemplo lá de Eurípides para fazer uma manobra, enquanto o grupo estava fazendo a manobra, Eurípides estava organizando o grupo para a prece e para a meditação profunda, foi o que eles fizeram aqui, quando ele diz assim, dar-nos a sublime oportunidade de abraçarmos aqueles que nos caíram no caminho, os que foram maltratados no mundo, os que se revoltaram, aqueles que deixaram o coração endurecer por não entenderem as tuas sábias leis. Questão 614. O coração nosso só é endurecido quando nós nos afastamos da lei divina e natural. Nós só sofremos por provas e expiações quando o nosso coração está endurecido, está lá na Código Penal da Vida Futura. Então, ele vem trazendo. Aí a gente vê, quando ele vem falando aqui, assim, a satisfação, dai-nos, Pai, a grata satisfação de sermos o bom samaritano da parábola de Jesus. O que o bom samaritano fez, antes de passar a palavra para Ruth, ou alguém queira falar? O bom samaritano, ele não fez apenas o assistencialismo, como tem lá na questão 888, que é até uma mensagem de São Vicente de Paula. A gente já pode avançar para, além do assistencialismo, necessidade, sim, das necessidades imediatas, mas muito além das necessidades imediatas. É o exemplo do bom samaritano. O que ele fez? Ele observou, tendo visto alguém, a gente vê, mas daí a gente observar é diferente. Eu vi, mas passa adiante. Ele observou, né, aquele caído, aquela pessoa ali, e se dispôs a ver. Quem está precisando? Posso ajudar? O que precisas? O que queres? O que mais que ele fez? Ele aproximou-se, que você pode observar, perguntar se está querendo, dar a necessidade física, mas não se aproximar. Se aproximar já é diferente. Se aproximar e permitir troca de afeto. Troca de afeto não é carícias, é se sentir próximo da dor daquela pessoa. Ele fez isso, o bom samaritano. O que mais que ele fez? Ele utilizou os recursos da assistência imediata, dentro do que ele pode, e aí isso aí já entra uma gama de reflexões. O que a casa espírita pode fazer? A gente não tem condição, não tem isso, não tem aquilo. Não é bem assim. É o que pode. O que você pode? O que você pode? Ninguém é tão pobre que nada possa doar, né? E o que mais que ele fez? Ele acompanhou, quando ele fala para o homem da hospedaria, olha, eu estou deixando esse meu irmão aqui, quando você vê o que vai gastar, ele mexeu, ele usou o dinheiro dele, quando voltar,
que mais precisar, eu te pago. Então, quer dizer, ele estava disposto a acompanhar aquela situação. E é muito interessante tudo isso. E ele, outra coisa, com isso, ele se tornou responsável. Em assistência social, a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui trabalham em assistência social, que eu sei, eles vão entender o que é isso. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas essa criatura que você está envolvida, mas às vezes é uma atitude que você tomou lá atrás, é uma carona que você deu a alguém que você foi buscar no hospital, daqui a pouco daquela carona, muitas das vezes, gerou uma assistência social, gerou um grupo que você teve que se movimentar. A Ruth tem experiência de fazer visita aos lares e hospitais, é uma das frentes de trabalho que existe, que qualquer casa espírita pode fazer, dependendo do país. Eu sei que nem todo país que isso pode ser feito, mas no Brasil pode. Faz-se visita aos lares e hospitais para levar o quê? Vai levar comida? Não, não se leva comida, mas se leva esse acompanhamento, leva-se o evangelho, nem se aproxima da pessoa, porque a gente aprende que para dar o passo não tem que tocar, não precisa tocar, ainda é um condicionamento nosso, ainda muito materializado. Então, faz o acompanhamento. Essas pessoas, para ir na casa esses médios, para ir na casa dessas pessoas, eles gastam o dinheiro deles, gastam dinheiro de passagem, gastam dinheiro de combustível, mas é o exercício que Nora está propondo aqui. Então, esse samaritano, ele usou tempo, ele usou o seu dinheiro, como eu falei, ele usou o que mais? Ele colocou em risco a sua segurança, da mesma forma que a gente também pode ter numa outra configuração, dá para começar a exercitar esse bom samaritano, que é a proposta que Nora vem trazendo aqui. Aí ela vem falando a coragem na luta. Ele diz assim, hoje estas almas se converteram em nosso próximo, pois que nos aproximamos delas com sincero interesse. Permite, por fim, que neste encontro, que se assemelha a uma guerra, possamos transformá-lo num grande despertar das consciências comprometidas com o próprio progresso, abraçando-o junto ao peito, revelando através das nossas atitudes o teu eterno amor. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, que vem dando uma aula para a gente sobre a questão de virtudes, os Espíritos trazem uma mensagem, eu não vou lê-la, mas eu só vou falar uma coisa pequenininha que é muito importante. Ele diz assim, o que é virtude? Ele diz assim, entre muitas outras coisas, né? É fazer resistência voluntária às más inclinações. Então, é uma proposta de fazer resistência voluntária à má inclinação de quem sabe o que e de que forma. Aí, uma das figuras que aparece como exemplo de que a atitude, já quando o grupo, que é o grupo aquele grupo da Casa Espírita, já está lá como diz o Evangelho, lá no capítulo 12, o amor aos inimigos, eles não deixaram aquele inimigo se afastar. Eles, como o bom samaritano, eles se aproximaram, viram o inimigo, usaram a tática de não combater, porém, utilizaram armas diferentes, que foi a arma da educação. Aí aparece Elvira, que eu vou pedir a Ruth, se alguém quiser, antes da Ruth falar alguma coisa, que a Ruth vai falar como que aconteceu, qual foi a postura de Elvira a partir de toda essa técnica educativa que esses benfeitores utilizaram. Bom, Ruth, pode. Agora, Ruth, fala para a gente sobre essa nova Elvira. Essa nova Elvira, né? E depois ela vai ser uma boa trabalhadora. Mas, olha só, essa nova Elvira é muito idêntica a muitas pessoas que adentram a nossa casa espírita,
que elas venham acompanhadas com aqueles espíritos que estão também no sofrimento, que estão precisando desse acolhimento, para que deixe ela poder raciocinar melhor dentro da vida, né? A Fátima falou do trabalho do grupo de visita, e a gente vê muito essas Elviras no grupo de trabalho de visita, porque eles pedem, normalmente não são eles que pedem a visita, a maioria das vezes é um parente incomodado, um filho, uma mãe, que está como última coisa a fazer pelo filho é chamar a casa espírita para ver se ajuda, né? Então, já que está no leito, já que está precisando de socorro, não pode andar, não pode fazer nada, nós vamos. E tudo que a Fátima falou é o que realmente acontece. A gente envolve aquela criatura em amor, a primeira forma, e no primeiro momento não se fala de nada, nem de evangelho, de nada disso. A gente fala do que ela necessita, do que ela está precisando, do que ela realmente está querendo, para depois, em cada brecha que ela tem, a gente ir encaixando o evangelho. É assim que a gente faz em muitas casas católicas, evangélicas que visitamos. É assim que a gente faz. A Elvira, olha o que acontece com a Elvira. A Elvira não aguentou tanto carinho. É verdade. Gente, ninguém aguenta uma enxurrada de amor na pessoa. Ninguém aguenta. Não tem espírito endurecido que aguente. O máximo que ele vai acontecer é ele ficar resguardado com aquela coisa dentro dele, mas ele vendo que ali não está o momento dele agir. E com essa situação dele não poder agir, ele relaxa. E quando ele relaxa, o amor, querida, cobre a multidão dos pecados, não é assim? É isso então, mesmo. É isso que aconteceu com a Elvira. Ela foi capturada pelo amor. Ela não aguentou, ela não resistiu. Foi muito bem atendido. É verdade. Aí a Fátima continua aí, que é bom. Olha, só uma coisa, quem puder fazer os grupos de visita aos lares, façam. Os centros que puderem trabalhar esse tipo de serviço, façam. Que, com certeza, eu posso dizer para vocês, depois do atendimento espiritual, é o trabalho que eu mais amo de fazer. Porque é um trabalho que ninguém vê, é um trabalho anônimo, as pessoas não são, ninguém fica te... fulano, vai, faz isso, faz aquilo. Não faz, e você vê um resultado, o resultado, às vezes, dentro de mensagens mediúnicas em dia dos desencarnados, eles dizendo, olha, vocês que visitam, não desistam, visitam porque é bom. Porque é um trabalho que faz com que você fortaleça tanto tua alma como a daquele que você está atendendo. E nunca se esqueçam de sempre levar para eles a ideia da reencarnação. É muito bom trabalho. E antes de pedir, obrigada, Ruth. Antes de pedir a Sueli para usar qual foi o método que Kardec utilizou, porque houve um método, a casa não fez nada solto, não, tá? Nada que se faz na casa espírita é solto, tudo está sobre a metodologia. Da mesma forma que Kardec utilizou a metodologia para o Evangelho, a casa espírita procura utilizar a mesma metodologia de Kardec. Tanto é que o que a gente conhece da casa espírita e da mediunidade, casa espírita não, o que a gente conhece da mediunidade antes de Kardec? Antes de Kardec, o objetivo era o mesmo, né? Era a comunicação com os espíritos, né? Mas era um método diferente, não tinha. O médium não era, o espírito não era respeitado, o médium não era respeitado, não existia um código de normas de ética. Após Kardec, mediunidade após Kardec, trabalho após Kardec. Tudo é levado em consideração. Observação e classificação de todos os fenômenos, Kardec vem trazendo isso lá no livro dos médiuns, valorização dos estudos e pesquisas, supervalorização da moral,
Se vocês depois quiserem acrescentar mais coisas, que foram algumas pequenas que eu perguntei a um e outro e a gente fez uma listagem. Disciplina, depois de Kardec. Respeito pelo comunicante, ele não sabe tudo, ele sabe muito menos, que às vezes, do que o médium, do que o grupo que está conversando com ele. Muitas das vezes ele só responde o que ele quer, que é o animismo que nós vamos estudar, tá? E o que mais? Responsabilidade. Aí já não é mais se quiser, eu estou fazendo... Nós estamos fazendo aqui o trabalho que a Ruth faz, porque tem a Patrícia, que está aí, tem a Sueli, que ajuda lá no Daniel Cristóvão, a Elane na administração, a Patrícia está responsável, a responsável legal lá pela Aura Celeste, e não é fácil, mas é uma instituição. É aquilo que a pessoa fala assim, mas não dá. Realmente é complicado mesmo. A gente não vai negar isso. É complicado mesmo. Que antigamente você assim. Quando nós começamos na Hora Celeste, eu peguei muita criança de rua. A Ruth acompanhou, né, Ruth? A Ruth lembra disso. Levou muita pernada de criança, na hora que levava para médico isso e aquilo, outro. Eu pegava, morava num bairro que tinha muita criança abandonada, eu ia na rua e pensava, tem uma criança ali, dona Helena. Aí eu ia lá e levava para casa e começava o processo. Depois disso tudo, a Hora Celeste já tem mais de 30 anos, quase 35 anos. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil só surgiu em 1990, mas muito antes disso, eu já estava anos já com a instituição, que não tinha estatuto, não tinha nada. A partir do estatuto eu já não pude fazer, já tivemos que legalizar, já tivemos que ter equipe técnica, aí já era outra história. Aí eu já não podia, porque eu estudava com as crianças, aí eu levava, aí eu já tinha que ter psicóloga, aí já, onde arrumar dinheiro para isso? Não sei. Pensei que a casa fosse até fechar, mas não fechou, não. Não fechou, e de passo a passo, mas a casa espírita, vamos supor que ela não tenha instituição. Ela pode ter projetos que apoiem uma instituição, seja no país dela, seja fora do país dela. Lá, por exemplo, no Daniel Cristóvão, nós já atendemos quase 500 famílias de pessoas com deficiência. Só de autista, nós atendemos 180. O Aura Celeste já tem mais de 100 famílias. É uma casa pequena, mas já tem quase 100 famílias. Não quero apoiar ninguém. Não quero saber se tem conta para pagar, se tem funcionário para receber, não importa. Tá bom. Tem a visita aos lares e hospitais. Existe. Mas aqui não pode entrar, fazer passo. Beleza, vai fazer de acordo com o que pode. Foi a questão do bom samaritano. Ele utilizou recursos dentro do que ele podia. Não se sabe quanto. Aqui, na parábola, não se fala quanto, mas fala no perfil das pessoas. Tinha o sacerdote, me ajudem aí, era o sacerdote, era o levita, quem mais, gente, que era? Eram três personagens sem ser o samaritano, lembram? Era o publicano? Tá, o publicano, isso. Eram considerados homens de bem, como se fosse o judiciário, como se fosse, já viu quando nós chegamos, não, fulano é juiz, a pessoa chega até quase a fazer reverência, não, fulano é deputado, não quer nem saber como é o caráter dele, quer saber o título. E o que Jesus pegou? Justamente essas pessoas, para mostrar que todas elas viram a mesma situação, mas o samaritano é o samaritano, e olha só, aquele cara ali, ele bebe. Eu vi ele tomando uma cerveja. E aquele cara ali é separado da esposa. Sei lá o quê. Todo e qualquer preconceito que a gente venha a ter. E muitos outros, né? Mas foi esse que Jesus pegou. Significa dizer que Jesus estava coitando, estava dizendo que para alcançar o reino dos céus, você tem que beber? Não é isso. Ele só está querendo dizer que para adquirir virtudes, tem que ter
uma resistência, questão 893, tem que ter uma resistência voluntária aos maus arrastamentos. Ele estava com pressa, ele devia estar indo para o trabalho, mas, no entanto, ele deve ter feito um esforço muito grande. Meu Deus do céu, vou ter que parar. Mas ele parou. É isso tudo que os benfeitores, Nora está passando para a gente, que eles fizeram. Porque se a gente já teve na mão o Sermão do Monte, que é uma experiência de autorreflexão, aplicação no dia a dia, não pode ser uma página lida, porque nós ainda não tivemos experiência de contato com a reflexão, a autorreflexão das bem-aventuranças, já fomos religiosos, diferente. Mas como agora, a partir do pontapé da aceleração para o mundo de regeneração, só depois do lançamento do Livro dos Espíritos, só depois que Kardec vem trazendo aquela listagem que eu fiz da mediunidade após Kardec. Só assim. Aí eu vou passar para a Sueli, que nós não vamos terminar o capítulo hoje, tá, gente? Eu esqueci de falar isso, porque são muitos pontos muito importantes. Ela vai falar para a gente de uma questão, que é a questão que está no material, que é a questão 685. Por quê? O processo para transformar, que a gente pensa assim, a Elvira se transformou num passe de mágica, não é no passe de mágica, não. Essa que é a grande questão, entendeu, gente? Então, essa questão foi introduzida aqui e ela vai ser falada pela Sueli, porque ela é muito importante, é uma questão para a gente estar sempre lendo e refletindo, que é a questão 685. Fale para a gente, Sueli, sobre a questão da educação moral, a evangelização. Como é que é esse processo? Como é que a Elvira chegou a esse ponto? Exatamente. A gente analisa, assim, que a doutrina nos traz as leis, que quando a gente foge das leis, a gente tem sempre sofrimento moral. E era esse o problema que Elvira estava passando. Ela saiu da lei, quando ela foge da lei, ela tem sofrimento moral. E todo o capítulo vem dizendo isso. Você, quando está no mundo espiritual, mais cedo ou mais tarde, vai ter essa dilatação da sua consciência, e a partir desse momento você vai ter um sofrimento moral. Então, esse sofrimento moral vai te levar ao progresso, porque a proposta sempre é progresso. E o progresso vai ter, segundo o Livro dos Espíritos nos fala isso claramente, a gente progride primeiramente na parte intelectual. E ela vem na frente, a gente vai produzindo, é o que a gente está vivendo atualmente, muita intelectualidade, a gente avançou muito, só que a parte moral ainda não está acompanhando, ela vem mais devagar e mais lentamente. E essa é a questão que a casa espírita tem o valor e a importância, que é para dar esse desenvolvimento da educação moral. Na questão 685, o Kardec está perguntando por uma questão de idoso que não pode mais trabalhar, que é em relação ao trabalho. Mas aqui serve a educação moral, que é a evangelização, que a Casa Espírita vai promover, ela vai dar esse passo à frente e vai para empatar com a intelectualidade, que é entender que você é espírito, que você tem que ter fraternidade, que você tem que ter amor ao próximo. E aí, nessa questão aqui, na nota de Kardec, depois vocês vão ouvi-la, que é uma nota maior, eu não vou ler agora, mas ele fala nitidamente que a educação moral é tão importante que ela vai desenvolver hábitos de ordem. E é exatamente isso que a gente está vivendo esse momento no mundo inteiro. As pessoas não têm como se prevenir, porque não tem a educação prévia. A educação em si, a educação, conhecimento da intelectualidade, tem que ser para favorecer a sua moralidade. Então, a gente, assim, como educador, a gente
observa isso nitidamente. Quanto mais você entende o seu conhecimento formal, mais você deveria, pelo menos, aplicá-lo à sua vida, à sua preservação da vida e ao respeito ao outro. E ainda nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes as escolas dão conteúdo, e esquece que esse conteúdo tem uma função, é para te preservar. Porque se você sabe base do seu corpo humano, por exemplo, vamos dizer, você estuda ciências lá no ensino fundamental, aí você estuda o corpo humano, não é para decorar que você tem boca, faringe, não tem aquela sequência, estômago, não é para isso. Pode ser também, porque é uma coisa importante. Porém, é muito mais do que isso. Essa intelectualidade, se num nível menor ou maior, tem uma função importante, que é para você saber se prevenir. E quando você se previne, você vai contaminando o ambiente, explicando para quê. Então, o objetivo da intelectualidade é sempre o seu desenvolvimento moral. O centro espírita tem essa função de te acordar para a sua moralidade, e aí você vai ter um ambiente onde as pessoas se respeitam porque entendem, né? Porque você sabe que você tem que saber, entender. Então, você tem que ter intelectualidade e a moralidade aplicada. A evangelização tem essa função, de te proteger, como você conhecedor da coisa, você pode aplicar em você mesmo, para a sua comunidade e para todo o orbe, no final das contas, porque ele fala assim, a desordem e a imprevidência são chagas. Lógico que é o que a gente vive aqui atualmente, ele está super claro isso. Se você tiver educação moral, você vai respeitar o próximo. Quando você respeita o próximo, você cai dentro da lei. Amar ao próximo como a si mesmo, não é? Exato, você cai dentro da lei. Se você cai dentro da lei, você... Na 614, são as leis morais, você não tem o sofrimento moral. Ao contrário, você tem felicidade, vai te dar virtudes. Então, é sempre uma consequência. A tua virtude é consequência da sua moralidade e, consequentemente, você vai ser feliz, porque a virtude vai te trazer felicidade. E as viciações te traz sempre sofrimento moral. É o que Elvira estava vivendo, sofrimento moral, e a evangelização, a abertura, a educação, né? No final das contas, é educação moral. Ela vai te propiciar a felicidade, porque ela é doce, ela é alegre. Uma virtude sempre é doce e é sempre alegre, porque você tem o conhecimento de por que você está passando aquele sofrimento e quer mudar, e se transforma. Consequentemente, você está dentro da lei, e aí você vai estar dentro da alegria e da felicidade. Então, educação moral, que é a proposta aí desse item 685. Isso aí que a Sueli está trazendo, essa questão do livro do Espírito, é muito profunda e muito necessária, porque lá na Revista Espírita, anota aí para a gente, Milena, Revista Espírita, 1866, abril de 1866. Abril de 1866. No finalzinho do texto que a Sueli falou, Kardec diz assim, só repetindo o que a Sueli falou, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem compreendida pode curar. Aí está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Nessa Revista Espírita, de abril de 1866, Kardec vem trazendo um estudo muito assim, de acordo com o que nós estamos vivendo. Ele já estava prevendo tudo que nós estamos passando. O que ele vem dizendo é uma instrução dos espíritos sobre a regeneração da humanidade. Esse é o título dessa parte da Revista Espírita, Instrução dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade. Então, ele diz o seguinte, que se não houver uma educação, se não houver uma compreensão da educação moral,
que ele deixa bem claro na 685, não é instrução, nem educação moral dos livros. Ele diz que é educação de hábitos adquiridos. Ó, é a arte de educar, mas a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, pois a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Na Revista Espírita, ele vem falando sobre a necessidade de hábitos adquiridos, porque senão, ele diz, como eu não vou ler porque é grande, mas ele diz assim, quais são os sinais do início do mundo de regeneração? Os sinais. Quando até as crianças, pasmem vocês, começarem a suicidar-se e as pessoas começarem a enlouquecer. Nós temos notícias, atualmente, das pessoas ficarem abismadas da quantidade de nomes que a gente recebe para a vibração. A gente tem um estudo do Memória de Suicida, que a gente faz, como a Dona Ivone ensinou. Faz o estudo, como um estudo ponto e vírgula do livro do Memória. A gente tem uma lista de nomes e faz vibração para esses espíritos. A gente sabe que tem alguns espíritas que não gostam de ler o livro Memória, e tem casa espírita que não gosta nem que a gente toque no nome. Eu estou falando que eu passei por isso. O último nosso trabalho... Eu também. Passou também, Lu? Pois é. Depois Sim. tu pode falar a sua, Lu, que eu vou falar o que aconteceu em 2019, que foi do ano passado eu não fui, foi 2019. Conta para a gente, é importante. Fiquei feliz de ouvir isso agora, porque, é claro, também sobre a sua influência, na época que queríamos estudar, fomos buscar e conversar com você também, mas você não disse nada, né? Começamos a estudar e fazemos exatamente assim, mas fazemos num dia em que já temos o estudo do Evangelho antes, e aí eu creio que fica um clima, aí ficamos 1 hora a mais. E uma vez comentando já várias situações, inclusive dessa vez numa casa muito grande, na região dos Lagos, uma casa muito bem composta, muito bem situada, de muito estudo, e comentava sobre relação a boa biblioteca, uma boa livraria. Comentei lá no grupo do Evangelho a questão do estudo do livro do Memória. Nossa, não, Deus me livre! Aqui a gente, assim mesmo, eu fiquei tão assustada com o susto das pessoas. Não, mas a nossa diretora... Falo, mas como assim? Não? Tipo assim, quase não se fala disso, não se pode falar disso, né? E eu fiquei muito assustada com aquilo, porque é uma casa com mais de 40 anos de estrada, muito mais do que isso. Isso não foi a primeira vez, essa é só uma das vezes que eu estou me lembrando agora. Então, vou ficar muito feliz de começar com vocês, apesar que a gente já faz na nossa casa, assim mesmo. Mas isso ponta a ponta, parágrafo. Mas fiquei muito assustada, porque para mim era uma coisa muito natural e, enfim. Olha, em 2019, em abril, eu fico sempre hospedada na casa da Lu, às vezes na casa da Milena, elas sabem disso. Eu fui a Portugal. Já tinha ido, a primeira vez que eu fui em 2005, foi justamente levando Memória, que o meu compromisso mais é do Memória. Aí eu tinha marcado um tema tal, e a pessoa pediu, faz um outro dia, dá para você fazer um outro dia? Aí, Ruth, imagina a Elane, vai voltar aqui, que eu não dirijo, né? Tem que ter alguém para ir comigo, não dirijo lá fora, né? Aí eu falei, não, ela fica no hotel, deixa que eu venho. Ela, não, eu venho também, brincando, lógico. Aí eu estava vendo o tema, ela escolhe o tema para mim. Aí eu falei, então, que bom. Eu vou fazer, então, Memória de Suicida. Menina, Deus, assim, foi nessa postura que a Lu falou aí. Não pode, aqui a gente não pode. Eu fiquei assim, tão abismada, mas parei, esperei o momento certo, que naquele momento não dava para conversar nem falar. Num outro momento, a gente começou a conversar.
Olha só, eu tinha separado esse material, que é o material que eu já tenho, é justamente isso, mas pelo que Kardec vem falando, tá bom, não vou falar do memória, vamos ver o que Kardec fala, eu vou ler aqui para vocês, da Revista Espírita, abril de 1866. Ele diz assim, ó, um dos textos, né? E como se a destruição não marchasse bastante depressa, e como se a destruição das questões da educação moral não baixasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se numa proporção incrível, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido... Não, desculpa. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens que, antes da morte, serão riscados do número dos vivos. Quer dizer, já vivia, sobrevivia, apenas vivia, como se diz, para vida sobre vida, que muita gente usa esse termo. São estes os verdadeiros sinais, olha o que Kardec fala, são estes os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso realizar-se-ão pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que em nada seja derrogadas as leis da natureza. Gente, é que o texto é grande, eu não vou dar continuidade, mas só para a gente estarmos entendendo a necessidade da urgência da casa espírita, ensinando-nos a como estudar o Evangelho, ensinando-nos que os ensinamentos de Jesus a gente já tem que acordar lendo o livro O Evangelho antes de qualquer outra coisa, antes do nosso mau humor já pular, que é para a gente já começar a desenvolver virtudes, que é essa virtude aqui, ó, como ele fala aqui, voltando a 893, aqui, ó, como que se ganha virtudes? Ele fala, ó, virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de bem. A virtude, toda vez que a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sumo da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem sem outra intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Esse texto dessa questão, ele é para nós refletirmos todos os dias. Por quê? Só querer viver com aquilo que a gente já tem de conquista, a gente reencarna para ser melhor, para fazer mais e fazer melhor. Então, é a proposta da Nora, da casa espírita, se transformar num campo de luz aonde todo aquele sofredor será levado. Então, não adianta a gente reclamar das personalidades difíceis que chegam à casa espírita, porque lá é a oficina, lá é o hospital, lá onde vai encontrar pessoas que também sofridas como elas, mas já estão tentando, como nós estamos tentando fazer o quê? Esse desenvolvimento das virtudes. Desenvolvimento de virtudes de que forma? Observando aonde estão as nossas falhas e fazendo o interesse do próximo. De que forma? Da forma que a gente conseguir. Quando no livro lá, no rumo do mundo de regeneração, porque é um livro novo, de vez em quando eu esqueço o nome dele. Ele saiu agora em janeiro, né, de 2021. O Francisco de Spinelli, ele vem citando a postura de algumas pessoas. Inclusive, tem um diálogo no Centro Espírita, ele vem trazendo a importância do Centro Espírita, ele vem citando um atendimento que quem faz esse atendimento é a equipe, mas quem faz o dialogador é o Eurípides Bassanufo,
E o espírito é o Bispo M. Vocês, quando lerem, vocês vão encontrar o Bispo M. Então, o Bispo M, ele traz o caso, e após o caso, eles vão assim, pontuando a personalidade do bispo. No Memória de Suicida, a gente tem um personagem chamado Agenor Penalva. Ele estava há 33 anos, fazendo um paralelo, 33 anos, onde o diretor do hospital, ele fazia um estudo de análise do comportamento dele, e ele negando, a negação, ele estava em estado de negação. Como esse estado de negação que a gente fica? A gente nega o tempo todo as nossas mazelas, as nossas questões. Por isso que estudar em grupo é bom, que um fala, o outro traz uma questão, o outro lembra uma outra questão, e a gente, se a gente quiser aproveitar os sinais do tempo, a gente vai observando onde estão as nossas mazelas, onde está 1%, quiçá 1%, que a brecha nossa é muito maior. A brecha para deixar penetrar as influências, as obsessões é muito grande. Para penetrar as lições do Evangelho, aí já é, como diz para a gente, lá no livro, eu estou querendo lembrar o nome do livro, mas eu lembrei agora, que essa história veio agora. Como diz para a gente Emmanuel no livro Vinha de Luz, lição 90, de coração puro. Então, o Emmanuel, ele pega uma passagem de Pedro que diz assim: amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. Olha o que Emmanuel fala para a gente. Por que eu estou falando isso? Que é uma postura, qual é o perfil, qual é as ações que tem que ter. Olha o que Emmanuel fala. Pedro, quando se reporta ao coração puro, conhece os homens alguns raios do amor, que não passam de réstias fugidas, réstias, pequena frechazinha, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações da criatura na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surgem circunstâncias contra os seus caprichos, passam a detestar. Muito bem. Se nós aprendermos na casa espírita a não detestar, a conviver, a entender que vai ter um momento certo para a atuação dos benfeitores, o que nos resta é a postura, é o exemplo que Eurípides passa para a gente, sabe qual? Orar e esperar. Meditar, trabalhar e esperar. Porque Kardec já está falando para a gente, ele já está deixando claro que os sinais dos tempos, fora todos os outros que nós estamos vendo, e nós estamos passando por um momento de um grande sinal, né? Já tivemos aí todas as outras pandemias da vida, a peste, o próprio Eurípides Bassanufo, no dia 2 de novembro, veio a desencarnar de 1818, veio a desencarnar da gripe espanhola, então ele entende muito bem é um espírito que entende muito bem do movimento do mundo nessas fases todas. Agora a gente está em outra fase. Por quê? Será que foi preciso isso acontecer? Ou aconteceu porque nós fomos permitindo? Qual o lixo que a gente joga para o planeta? Não sei quantos milhões de abortos, não sei quantos mil coisas. E mais essa aqui, olha. Por que a gente ainda tem medo de ajudar o outro a entender quais são verdadeiramente, aonde está? Porque tem várias perspectivas para o combate ao suicídio. Tem a perspectiva médica, na questão quais são os remédios que tem que tomar para isso, para falta de serotoninas, é uma perspectiva médica, lá a medicação.
na perspectiva psicológica, os estresses da vida, na perspectiva social, quanto a porcentagem daqui, dali, tá bom. Essas perspectivas são boas, somam, mas e a perspectiva espírita? E a perspectiva espírita, só mesmo estudando a doutrina espírita. E o Memória de Suicida, ele é o livro mor para pegar lá as questões do Livro dos Espíritos, que vem trazendo para a gente lá a lei da destruição, a destruição abusiva, a gente tem todas aquelas questões, então ele trabalhou com quem? A três mãos. O comunicante, o Camilo, a médium, Dona Ivone, e a organização de todo o livro do contexto doutrinário de Leon Denis. E aí a gente ainda tem mais isso aqui, olha, quando as crianças começarem a suicidar, quando a maioria das pessoas começarem a enlouquecer, e aí eu vou finalizar quando, com a Genopenalva, 38 anos, sendo evangelizado pelo diretor do hospital, Anselmo. E, mesmo assim, ele não aceitava que não era o outro culpado, que ele era o gerador daquela dor dele. Aí, sabe qual era a faixa que ele entrou? Ele não poderia mais reencarnar no planeta Terra. Ele iria reencarnar no outro planeta com o gênero da situação dele. Eles fazem um pedido a Maria de Nazaré e ela concede uma outra oportunidade para ele reencarnar no planeta Terra. A gente vai... Já estamos na hora, né, Milena? Já superamos, na verdade, 20 minutos, mas a gente pode ir indo aí para a conclusão. Milena, tu não me avisou, Milena? Tu não me avisou? Nós começamos um pouquinho depois. Tá bom, então tá bom. Então, se nós podemos... Milena, não terminamos não, tá? Não terminamos não, tá? Semana que vem, a gente... Marquem aí, gente. A gente vai continuar vendo a questão do Daniel. Daniel é outro espírito. A Elvira, né? Que já tinha sido, como disse a Ruth, ela não resistiu à injunção do amor. Depois a gente vai ver qual é a postura de outro espírito obsessor, que é Daniel, tá? Então, Milena, desculpa aí, eu passo a palavra para você, tá? Obrigada, Fátima. Obrigada. Então, é isso aí, muito importante. Eu vou deixar lá no nosso link já, tudo bonitinho, para a gente já ir estudando, né? Revisando o estudo do Espírito e nos preparando para o encerramento, né, desse capítulo a semana que vem, tá bom? Inclusive as questões do livro dos Espíritos, né? E aquela parte do Evangelho realmente bem importante a gente estar dando uma refrescada nas nossas memórias, né? Não? Então, vamos lá, gente. Eu vou pedindo, então, que Sueli faça a nossa prece de encerramento. Pode ser, Sueli? Pois não. Obrigada. Então, acalmando o nosso pensamento, silenciando o nosso pensamento acima de tudo e pensando somente mesmo em Deus, em Jesus, nos nossos mentores, com muita gratidão. Agradecendo imensamente essa oportunidade de estarmos esclarecendo notas importantes do nosso bem viver. Obrigada, amigos espirituais, por essa grande oportunidade dessa união. Que a gente aproveite esse momento para expandir esse nosso conhecimento, mas, acima de tudo, que a gente consolide esses conhecimentos na nossa alma, no nosso espírito, de modo que, ao chegarmos na pátria espiritual, a gente olhe para trás e perceba: eu aproveitei, de certa maneira, o meu tempo. Não vamos desperdiçar essas oportunidades e esse tempo precioso com coisas que não nos elevem, não edifiquem nosso modo de ser. Obrigada a vocês, espíritos amados, por sempre investirem em nós,
nos capacitando, então, como responsabilidade individual do nosso futuro e do nosso progresso. Somos espíritos e precisamos sempre, na nossa jornada espiritual, cada vez mais progredir, estar em ascensão para o nosso próprio bem, para o bem da nossa comunidade, de todo o órgão. Que a gente possa sempre estar aqui unidos em fraternidade, em respeito, em muito carinho e com muito amor, e, acima de tudo, com muita alegria por estarmos respondendo ao chamado de Jesus. Que a gente possa ter uma semana muito proveitosa, que os espíritos amigos e instrutores desse trabalho deixem um pouquinho de luz em cada residência, em cada espaço do coração de cada um, para que a gente possa refletir por tantas oportunidades de ensinamento e que a gente possa sempre ter uma meta de progredir sempre, nunca estacionar. Obrigada, amigos espirituais, por mais essa oportunidade e que a gente possa estar juntos a semana que vem para novos conhecimentos e novos caminhos, oportunizando cada um deles dentro do nosso coração e de fato. Graças a Deus e muito obrigada. Graças a Deus. Que bom. Obrigada, sim, a todos. Gente, bom dia a todos. Helena hoje foi protagonista, falou muito. Parabéns, adoramos. A gente gosta muito disso. Sim, aí. Tchau, gente. Boa semana. Meu horário já. Boa semana. Boa tarde. Obrigada. Bom dia. Nos vemos a semana que vem. Um beijo grande. Até semana que vem. Obrigada, gente. Beijo. Helena, te ligo depois, nós estamos falando. Tchau, gente. Tá, preciso falar com bom? Tá? Tchau. Beijo grande. Tchau, gente. Tchau, gente.